Dia. Hoje chegamos ao fim da nossa série O Poder das Palavras. Claro que vamos continuar com as nossas mensagens edificantes e as nossas reflexões, uma palavra por dia, mas noutro tema. Hoje acho que chega para nós assentarmos ideias a respeito do poder que as nossas palavras têm. Então eu gostava de concluir esta série com uma questão. A questão dos votos. Não sei se já fizeste algum voto na vida. A verdade é que nós fazemos tantos votos, prometemos tantas coisas e depois não as cumprimos. É ou não é? Cada vez mais a palavra deixou de ter tanto poder como o poder que tinha anteriormente no fecho de contratos. Não sei se vocês se recordam, principalmente os mais velhos, com certeza que sim, que se vão recordar, que houve uma altura em que o poder de um aperto de mão, e o meu pai fazia assim, dava aquele aperto de mão, e aquele aperto de mão e aquela palavra tinham tanto ou mais valor do que uma assinatura no papel. Porquê que isso acontecia? Porque o poder da palavra pronunciada era de tal ordem que as pessoas honravam os seus compromissos, honravam os votos que faziam. Então, nos dias que correm, as pessoas votam por votar, dizem por dizer. Um dia é uma coisa, no dia a seguir já é outra. Pensam hoje de uma forma, amanhã já se pensa de outra forma e já se esqueceram daquilo que disseram no dia anterior. Um dia a gente diz que ama e no outro dia diz que odeia. Um dia aquela pessoa é nossa amiga e no dia a seguir já não é. Compartimentamos os nossos relacionamentos e dizemos: este é o nosso amigo de futebol, este é o nosso amigo das coboiadas, este é o nosso amigo com quem eu falo sobre política, este é o nosso amigo com quem eu falo sobre A, B e C ou com quem eu faço fofocas. A verdade é que vamos compartimentando as nossas vidas e vamos segmentando as nossas amizades. E uns não sabem dos outros, uns não se relacionam com os outros. Mas a verdade é que nós somos aquilo que nós falamos. Se não somos pessoas de confiança, com certeza não vamos andar com pessoas que são de confiança. Vamos ter pessoas connosco, semelhantes a nós. Isto para falarmos da questão de dizermos as coisas ou falarmos da boca para fora sem sabermos aquilo que nós dizemos ou sem termos consciência daquilo que nós falamos e de como isso pode influenciar a vida daqueles que estão à nossa volta, sejam eles nossos familiares ou não. Jefté. Já ouviste falar de Jefté? Ok. Aqueles que nunca ouviram falar de Jefté. Jefté foi um homem que nós podemos encontrar lá na Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 9. A partir do capítulo 9 começamos aí a ouvir falar de Jefté. Jefté foi um dos juízes de Israel. E naquela ardor da guerra, porque eles iam sair contra Amon, contra os filhos de Amon, aliás, e ele tinha a máxima necessidade de provar que realmente era um líder, que realmente estava investido da autoridade que vinha de Deus sobre toda aquela nação. Então ele tinha todo o interesse realmente em ganhar a guerra e provar que ele realmente era líder. Provar a ele próprio, nem era tanto para provar aos outros, era para provar a ele mesmo. E ele faz um voto. E ele diz a Deus: se eu ganhar esta guerra, se eu vencer os filhos de Amon, se tu me deres a vitória, a primeira pessoa que sair ao meu encontro, quando eu chegar a casa, eu vou entregá-la em sacrifício a ti. E ele pura e simplesmente não pondera as suas palavras. Ele pura e simplesmente não está interessado em saber quem eventualmente o amará tanto ao ponto de ficar extremamente alegre e satisfeito por saber que ele está de regresso a casa. Então ele faz o voto sem pensar. Quantas vezes nós fazemos votos sem pensar? Quantas vezes nós fazemos votos sem ter consciência de tudo que implica aquele voto? Quantas vezes e quantas pessoas têm-se casado sem ter consciência dos votos que estão a trocar no altar? O poder que esses votos têm. Quantas vezes os pais amaldiçoam os filhos falando coisas completamente estapafúrdias, sem terem noção daquilo que estão a lançar sobre a vida dos seus filhos?
Este homem nunca lhe passou pela cabeça que fosse a sua própria filha a sair ao seu encontro. Ela saiu correndo, cantando de alegria, dançando com as amigas. O meu pai voltou, o meu pai está de volta à casa e saiu a abraçar o pai toda contente. Quando o pai viu a filha, ele gelou por completo. E ele lamentou-se por ter sido a filha a vir-lhe abraçar. Vocês conseguem imaginar o sentimento daquela jovem quando viu a cara do pai, triste por vê-la, quando ela estava alegre por o encontrar? Ela ficou para morrer. E depois o pai explica-lhe: filha, eu estou triste. Por outras palavras, é claro. Filha, eu estou triste porque eu fiz um voto e não o posso quebrar. Estamos a falar de um tempo em que votos não se quebravam de qualquer maneira. Estamos a falar de um homem que tinha noção que Deus, o Deus vivo, lhe tinha dado a vitória. Estamos a falar de um homem que tinha noção de que não poderia quebrar aquele voto, porque se ele quebrasse aquele voto, consequências terríveis poderiam vir contra ele, contra a sua casa, contra a sua família e contra toda a nação que tinha acabado de sair agora debaixo do jugo dos filhos de Amon, porque ele tinha conseguido a vitória devido a esse voto. Ele não teve como dizer que não. Ele abraçou a filha, lamentou, chorou e disse: filha, o voto eu vou ter que cumprir. Eu vou ter que te entregar em sacrifício. Tu nunca vais casar, nunca vais ter filhos, não vais ter um futuro como as outras mulheres. Eu condenei-te à solidão, porque eu não tinha consciência do que eu estava a dizer. E a filha, lamentando-se, chorosa, disse: pai, uma jovem extremamente sábia, se fosse nos dias de hoje, a maior parte dos filhos teria dito ao pai: olha, problema teu, eu não tenho nada a ver com isso. Ou outra coisa ainda pior. Mas pronto, ela foi extremamente sábia. E ela respondeu ao pai: se tu votastes, então o que tu disseste vai-se cumprir. E eu vou fazer aquilo que tu disseste que farias. Só peço-te uma coisa. Deixa-me sair com as minhas amigas, rir, brincar com elas, passar um tempo com elas. E depois eu volto e irei cumprir aquilo que tu me pedes. E foi exatamente isso que aconteceu. O pai não só lhe deu permissão, como deixou-a ir com as amigas. Ela passou um tempo com as amigas, chorou, riu, brincou. Teve todo aquele tempo de comunhão com elas. Voltou, fez as suas malas, pegou nas suas coisas e retirou-se para um lugar onde viveu até à sua morte, sem nunca ter casado, sem nunca ter filhos. Onde viveu só para Deus, como sacrifício ao Deus vivo. Votos. Às vezes votamos, dizendo: eu vou dar uma oferta ao fulano, ou eu vou te ajudar numa determinada altura, ou se tu precisares, conta comigo, ou eu vou ser isto, ou eu vou ser aquilo para ti. Fizemos um voto. Um voto que não sabemos muito bem depois se vamos cumprir ou não vamos cumprir. Os anos passam e quando chega àquela altura de cumprir, não estamos lá para o cumprir. Quando chega àquela altura de fazer valer a nossa palavra, não estamos lá para a fazer valer. E depois não entendemos o que é que acontece. Não entendemos o que se passa na nossa vida. Vemos as coisas a desmoronar, vemos a nossa situação financeira a correr mal, vemos problemas inúmeros nas nossas famílias, não sabemos o porquê. Vamos e oramos e clamamos e pedimos a Deus e pedimos respostas e muitas vezes as respostas não vêm para nós podermos saber o que é que se está a passar. Parece que os céus estão fechados, não há resposta de lado algum. Mas lá em Eclesiastes, a palavra de Deus diz: mais vale não fazeres um voto do que fazeres o voto e não o cumprires. Porquê? Porque os nossos votos são dívidas. Quando tu fazes um voto e não o cumpres, tu estás em dívida para com essa pessoa. Quando tu fazes o voto de amar até à morte, até que a morte vos separe, tu estás em dívida com essa pessoa. Quando tu fazes o voto de cuidar de alguém financeiramente, ou que seja da obra de Deus, ou seja lá de que situação for, tu estás em dívida com essa pessoa.
Se tu não cumprires o teu voto, tu vais ser cobrado. A vida vai se encarregar de te cobrar. Então eu deixo-te aqui este desafio e encerro desta forma. Lembra-te dos votos que fizeste e procura pagar os votos que tu fizeste e vais ver a tua vida ser mudada totalmente. Se não tens como pagá-los, se são votos financeiros, se foi dinheiro que tu te comprometestes com alguém, se calhar nem te lembras de o teres feito, olha, vai ter com essa pessoa e pede perdão. Vai ter com essa pessoa e diz-lhe, olha, eu não posso pagar, eu não posso te ajudar. A maior parte das pessoas queixa-se de que ajudou A, B e C, mas que quando chegou a hora do aperto e precisou de ajuda, precisou que alguém lhe desse a mão, essa pessoa não estava lá. Embora essa pessoa se tenha comprometido e tenha feito um voto com ela, de que se um dia precisasse, podia contar com ela. Vai ter com essa pessoa. Fala com o teu amigo, fala com o teu pai, fala com o teu vizinho. Põe as coisas a zeros. Põe a zeros o conta-quilómetros da tua vida, para que a partir de agora possas prosperar e avançar na direção daquilo que Deus tem preparado para ti, que são coisas tremendas que Deus tem para ti e que vêm a caminho. Tão somente precisas de pôr a zeros o teu conta-quilómetros e ter cuidado a partir de agora com os votos que tu fazes. Não votes. Fecha a boca. Deus te abençoe e tenha um dia fantástico.